Se você clicou nesse vídeo, você sabe o que esse símbolo significa. Ele pode já ter te confundido nas lições de matemática da escola ou da faculdade, mas pi vai muito além dos livros e você deve imaginar isso. Usamos pi na pesquisa, na astronomia, na arquitetura e podemos usá-lo até para provar que a Terra não é plana. E acredite, foram os babilônios 4.000 anos atrás, os primeiros a estudarem pi, e a verdade é que até hoje, talvez para sempre, nunca vamos saber quanto pi realmente vale, porque ele é infinito. Então, se você quer saber a história de pi na matemática, por que esse número é incrível, quais são seus usos e sair daqui mais inteligente, é só me acompanhar. Basicamente, π é a razão entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Ele é um número irracional, transcendental e infinito. Ele nunca se repete e contém todas as sequências numéricas que você pode imaginar, incluindo o seu aniversário, afinal ele nunca termina. Os primeiros a calcularem π foram os babilônios há 4.000 anos. Eles foram os primeiros que se tem conhecimento, é claro, a calcular a área de um círculo usando a circunferência de um hexágono inscrito, encontrando um valor aproximado para π de 3,125. Já no Egito Antigo, o papiro de Hind, de cerca de 1650 a.C., mostrou o cálculo do valor 256 por 81, chegando ao resultado de 3,16, uma aproximação de π. A Índia também tinha sua aproximação de π, que valia 3,088, e até na Bíblia o valor de π é citado. Finalmente chegamos aos gregos, novamente sendo citados aqui. Por volta de 250 a.C., Arquimedes realizou um grande avanço, definindo um limite superior e inferior para π, sendo π uma constante da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro, valendo mais que 3,1408 e menos que 3,1428. E assim, essa primeira e precisa aproximação de Arquimedes se espalhou para várias regiões, sendo um marco na história do π e da matemática. Nos séculos que se passaram, mais decimais de π foram descobertos e até 1600 π já possuía 35 dígitos. No século XVIII, Lambert provou que π era irracional, ou seja, não poderia ser representado por uma fração. Nesse mesmo século, William Jones utilizou a letra grega π para se referir ao número irracional, o que foi popularizado depois por Euler em 1737. Em 1973, o computador CDC 7600 calculou o milionésimo decimal de π, e hoje o recorde que conhecemos de π é de 100 trilhões de dígitos, calculados pelo Google em 2022. E se você quiser saber como ele fez isso, eu deixei o link da matéria aqui na descrição. Existe também um recorde de memorização das casas decimais de π, com um dos últimos vencedores tendo ditado mais de 70.000 dígitos de π em 10 horas. Mas para que serve saber tantos dígitos? Para a maioria dos cálculos não são necessários muitos dígitos de π. Em cálculos de alta precisão para navegação interplanetária, são usados apenas 15 decimais de π. E isso não causa problemas, porque estamos falando de distâncias muito grandes na casa de bilhões de quilômetros para um erro, um desvio do tamanho do meu dedo mindinho. Para dar um exemplo mais claro, eu vou falar da Terra. Pegando o Equador, temos 12.700 km de diâmetro e uma circunferência de aproximadamente 40.100 km. Se você circunnavegar o globo desconsiderando o relevo e usando as 15 casas decimais de π para calcular a circunferência, ao final do percurso você estaria a uma molécula de distância do valor real. O universo observável tem um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz. Se fôssemos calcular a circunferência do universo, apenas 37 casas decimais de π seriam suficiente para termos uma precisão igual ao diâmetro de um átomo de hidrogênio. Isso é uma distância e uma precisão que eu e você não conseguimos ver, tampouco imaginar, usando só os 38 dígitos de π.
Ou seja, no geral, não precisamos saber as 100 trilhões de casas decimais de π. Mas por que nos empenhamos nisso? Basicamente é para testar o poder computacional de supercomputadores e porque queremos saber o quão longe podemos ir calculando π. Isso faz parte da curiosidade humana. E se você é um humano curioso, precisa curtir esse vídeo. Assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e te recomendar mais vezes, alimentando ainda mais a sua curiosidade sobre o universo. Agora, vamos lembrar de uma coisa que você aprendeu na escola? Na escola, você deve ter aprendido que além do valor 3,14, π também vale 180 graus. Mas por quê? Pegando um círculo de raio 2 cm e colocando esses 2 cm em cima da circunferência do círculo, temos o que chamamos de um radiano, uma fatia do nosso círculo. O radiano é a medida de um ângulo. Ângulo esse que mede cerca de 57,3 graus. Se eu repetir o processo, é possível adicionar mais 2 radianos na metade do círculo e vai sobrar uma parte aqui. Essa parte vale cerca de 0,14 radianos. Se a gente somar tudo isso, você vai perceber que metade do meu círculo mede 3,141592 radianos. Mas esse não é o valor de π? E sabendo que uma circunferência tem 360 graus, metade da circunferência mede 180. Logo, meia circunferência vale 3,14 radianos e também 180 graus. Por isso que na trigonometria consideramos π como 180 graus, porque π é a quantidade de raios que cabe em meia circunferência. Outra coisa muito legal que podemos fazer com π é comprovar que a Terra não é plana. Até agora você entendeu que π é o valor da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro. Então vamos aplicar isso no nosso planeta, fazendo um círculo bem grande. Como eu não tenho como ir até uma planície extensa e fazer um círculo perfeito, eu vou usar o Google Earth. Mas se você discordar de mim, você pode fazer o teste e descobrir por si mesmo. Abrindo o Google Earth numa região de planície como o Pantanal, vamos medir um círculo. Nosso círculo tem 218,33 km de circunferência e 34,7 de raio, ou 69,5 km de diâmetro. Dividindo a circunferência pelo diâmetro, temos 3,139631. Mas não era para esse resultado ser igual a π? Vamos testar mais uma vez. Vamos fazer um círculo ainda maior. 3.879,08 dividido por 1.236,28, igual a 13,137703. Deu um número menor ainda. Repetindo o processo, pegando um círculo no Pacífico, temos um número ainda menor. Só que π é uma constante, então ela não deveria variar conforme variamos o tamanho do nosso círculo. E não varia. Só que em relação a um círculo plano. A relação circunferência pelo diâmetro igual a π vale somente na geometria clássica, num círculo plano, mas como a Terra não é plana, esse resultado nunca vai ser π. A explicação é que a distância do centro do círculo até a borda na Terra esférica é maior do que o raio do círculo plano correspondente. Então, o diâmetro do círculo na esfera vai ser maior que no círculo plano. Logo, a divisão da circunferência pelo diâmetro sempre vai dar um número menor que π. E conforme fazemos círculos maiores ainda na Terra, maior é o valor do diâmetro, por isso o resultado da divisão fica cada vez menor. Se a Terra fosse plana, qualquer círculo que fizéssemos daria π. No dia a dia, como a Terra é muito grande e os círculos que fazemos são normalmente muito pequenos, esse erro é quase que imperceptível, mas pegando círculos bem maiores, vai dar uma diferença porque a Terra não é plana. Eu acho que deu para perceber que π não é só um conceito matemático. Atualmente, ele é um componente fundamental para descobrirmos mais sobre o nosso mundo e para desenvolvermos mais inovações tecnológicas, tendo aplicações que vão desde a astronomia, calculando trajetórias de espaçonaves, até a medicina, na qual π é usado para calcular o volume e a área de diversas partes do corpo, o que é essencial para a criação de próteses, implantes e outros aparelhos médicos. π é tão importante que possui até uma data especial.
14 de março. Eu faço oceanografia e até hoje uso pi em algumas situações. Enfim, seja no campo da física, da matemática, da engenharia, da computação e até das finanças, pi possui aplicações incontáveis que ainda não descobrimos, sendo um número, uma constante infinita e transcendental que nos fascina há milhares de anos e provavelmente por muitos outros que ainda virão. Agora me diz aqui embaixo o que mais te surpreendeu descobrir sobre pi. Me diz também se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão aqui para o canal. Muito obrigada pelo seu tempo e se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever para continuar aprendendo muito aqui na Blue. Nos vemos no meu próximo vídeo e até mais!